E aí, pessoal, praticamente a nossa última aula, na verdade, vai ser a última videoaula, porque posteriormente eu vou postar apenas a resolução da lista de exercícios que já foi entregue. Então já estamos, querendo ou não, no nosso último assunto de como a videoaula, né? Conforme nós já conversamos nos nossos encontros semanais, graças ao nosso Microsoft Teams. Seguinte, chegamos então aqui ao momento ápice, a parte de cálculo de fato, e que principalmente nós iremos começar a nos se despedir. No entanto, com uma boa notícia, né? Porque além de tudo, vocês estão finalizando essa disciplina, esse curso, o que é excelente. Mais uma etapa caminhada rumo ao seu querido canudo de biomédico. Querido, seguinte, vejam só. Vamos falar aqui hoje sobre limites. E sempre tem, né? Professor, quem tem limite é município. Não. Limite, no nosso caso, é essa abordagem matemática dentro do cálculo, enfim, em que nós tentaremos utilizar de uma visão para encontrar até onde algo vai. De fato, limite. Qual é? Isso tende a chegar até que ponto? Isso vai nos levar até onde? Isso é limite, certo? Então perceba o seguinte, quando você está falando sobre limite, você vai tentar fazer uma leitura ou uma projeção do que você de fato quer entender como o seu momento máximo, ou que tende a ele. Certo? Por exemplo, vocês ainda utilizarão da máxima, ou vocês utilizarão, melhor dizendo, melhor reformulando, como ver o crescimento de de bactérias, né? Vocês que gostam dessas coisas, em uma certa colônia, enfim. E aí o que acontece? Vocês vão começar a perceber que a bactéria ela vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando em vários e vários e vários. Aí isso vai até onde? Até o infinito? Se for até o infinito, qual é o limite disso? Se for durante 10 anos, qual é o limite disso? Se for apenas em uma região, qual é o limite disso? Percebe? Então o limite ele vai te possibilitar fazer esse tipo de análise, fazer uma projeção para que você consiga compreender até onde o que você está tentando analisar irá chegar, irá tocar, tangenciar, até onde ele tenderá, certo? Então, vejam só. Trazendo aqui um pouquinho mais já direto para o quadro, que creio que ficará um pouco melhor para entendermos, certo? Ó, limite de y com x tendendo a 1. Então é assim que nós fazemos a leitura. Limite do y, que vai ser uma função, enfim, pode ser uma constante também, porque não, mas normalmente é uma função. Então limite de y quando o x tende a 1, tá vendo a seta? Ó? Ele vai para o 1. Então, você quer entender o que acontece com o y quando o x ele vai para o 1? Por exemplo, temos aqui a reta e o 1 está aqui. Melhor, o 1 está mais aqui no meio. Está aqui o número 1. Antes do 1, você vai ter 0, menos 1, menos 2, menos 3, e depois 2, 3, 4, fora os infinitos números que temos aqui entre eles, certo? E vai de menos 3, menos 4, vai embora, e de 4 em diante vai embora isso. Então perceba o seguinte, nós queremos analisar o que vai acontecer com o y aqui, quando o x tende a 1, aqui é a linha do x, tá? Então, quando ele vai para o 1, ó. Ah, se eu usar o menos 3, o que acontece? Se eu usar o menos 2, o que acontece? Se eu usar o menos 1, o que acontece? Se eu usar o 0, percebe que eu estou indo em direção ao 1, tanto no lado negativo, quanto do lado positivo. Se eu inicio com 5,
4, 3, 2, até chegar no 1. Então, o que vai acontecer com ele quando o x aqui, no caso, estiver tendendo a 1, caminhando para o 1, indo ao encontro de 1. Então, se eu coloco menos 3, o que vai acontecer com y? Depois o menos 2, o que acontece? Isso que o limite vai fazer. Em vez de ele ficar analisando um por um, em específico, ele vai tentar buscar de uma maneira fazer essa projeção, fazer essa interpretação, essa análise, ou mostrar, melhor dizendo, o que acontecerá quando pegarmos algo que tende a 1, quando x tende a 1 nessa função y aqui, certo? Professor, por que nessa função y? Porque poderia ser uma função porco, função Palmeiras, função... Ele não sabe, certo? Então, você vai fazer limite para essa função. Se você quiser saber de outra, é outra coisa. Se quisermos saber de uma bactéria Rhizobium, é uma coisa. Se quisermos saber de uma bactéria pneumática, é outra, percebe? E assim por diante. Bom, beleza. Vamos lá. Agora, para que a gente consiga enxergar isso de uma maneira ainda um pouquinho mais de detalhe, vamos, de fato, colocar esses números que eu estava tentando exemplificar para vocês de uma maneira já mais prática aqui no limite. Então vamos lá. Queremos saber o limite de y quando x tende a 1, em que o y é essa função aqui, ó, que eu já coloquei ao lado. Y é igual a x mais 3. Então a gente vai entender quando x vai para o 1, o que vai acontecer com o y. E o y é isso. Certo? Vamos lá. Primeira coisa. Lembra que eu coloquei menos 2, menos 1 tal? Vejam que eles estão aqui embaixo. Com o x caminhando de menos 2, depois para menos 1, depois para 0, e depois muito perto já de 1, olha só, 0,99. Professor, tem um lado que está roxo ali. É, claro, daqui a pouco. Primeiro vamos aqui, ó, perceba que aqui são os números que estavam do lado negativo e estão indo em direção a 1, tá vendo? Menos 2, menos 1, 0, 0,99, já é praticamente 1. Vamos ver o que isso acontece? Então, o que a gente tem que fazer? Limite de y, que na verdade é o que? Limite, aí você vem e substitui aqui, de x mais 3, com o x tendendo, tá? Essa setinha a 1. Primeiro, para resolver você pode ir relativamente direto para a gente poder fazer essa análise, substituir. Então, quando x é menos 2, primeira coisa, então, quando x é menos 2, você vai colocar aqui, menos 2 mais 3, e isso vai ser igual a 1 positivo, certo? Então, ó, quando x é menos 2, o y é 1 positivo. Coloquei essa tabelinha para nos auxiliar. 1 positivo. Beleza. Agora, quando ele for menos 1, então vamos aproveitar aqui, ó. Quando x for menos 1, menos 1 mais 3, 2. Positivo. Então, quando x é menos 1, o y é 2. E quando x é 0, percebe que a gente está indo em direção ao 1? Menos 2, menos 1, 0. Agora com 0. Vamos lá então. Coloca o 0 aqui. 0 mais 3, 3. Quando x é 0, o y é 3. Certo? E agora x, quando é praticamente 1, 0,99. Vamos por lá então. Lembrando que eu estou usando essa função, hein? X mais 3. Aqui é como se fosse x mais 3. Daí eu já estou jogando o x direto. Agora ele sendo 0,99. 0,99. Isso vai ser então 0,99 mais 3, que é 3,99. Então vamos por aqui. 3,99. Professor, beleza. A gente chegou muito perto de 1. E se fosse o 1 mesmo, propriamente dito, o que ia acontecer? Vamos substituir e ver. Se fosse o 1 mesmo, propriamente dito, seria x mais 3, a gente coloca o 1. Então, 1 mais 3, 4. Vou colocar aqui, mais para baixo um pouquinho.
1, o y é 4. Certo? Olha só. Então a gente percebeu que conforme nós fomos aproximando o x de 1, o x foi tendendo a 1, ele começou com menos 2, foi para o menos 1, foi para o 0, foi para o 0,99, até que de fato chegou ao 1. Ou seja, quando ele caminhou do menos 2, menos 1, ele foi gradativamente chegando no 1, olha o que foi acontecendo com o y. Quando era menos 2, o y era 1. Quando era menos 1, o x menos 1, o y 2. Quando o x é 0, o y é 3. Quando o x chegou, né? Muito perto de 1, 0,99, o y virou 3,99. Até que ele virou 1 de fato, vai substituindo direto. X igual a 1, y igual a 4. Ou seja, conforme o x tende a 1, o y tende a 4. Opa! Então quer dizer que neste meu limite, o limite desta minha função x mais 3, né, y é igual a x mais 3, essa função aqui, quando o x caminha para 1, o y caminha para 4. Então isso posso dizer que, por exemplo, em uma dada colônia de bactérias, elas se reproduzem a partir dessa função. Quando nós tendemos o número de bactérias a chegar a 1, quer dizer que nós podemos nessa colônia chegar a 4 em seu nível de reprodução. Percebe? Essa é a ideia. Em vez de você ficar fazendo 100 bactérias, 2 bactérias, eu quero saber até se a gente chegar a 1 bactéria, quanto é que isso vai dar? O limite nos proporciona graças a essa função. Nessa colônia limitada a 1 bactéria, teremos uma reprodução de 4. É mais ou menos esse sentido, certo? Beleza, mas aí você pode me indagar, professor, mas você fez aqui do lado do seu lado direito, mais nessa borda do flipchart, em azul tal, com números que começaram lá no negativo, né? Então, pegando aquele nosso exemplo, que nós estávamos com 1 aqui, eu saí daqui, menos 2, menos 1, 0, certo? Vim caminhando do lado negativo em direção ao 1. Beleza, mas e aí? Será que isso funciona também fazendo pelo lado positivo? Então vem aqui, 4, 3 e assim por diante. Só tem um jeito de saber. Fazendo, testando. E vamos lá agora fazer isso. Não vamos passar vontade. Vejam só. Nós temos aqui. Vai ser o mesmo raciocínio, certo? Só vou fazer aqui embaixo para deixar o azul com este lado aqui, que começou com os negativos, e o roxo vai ser o lado que nós começamos com os positivos. Veja. Então vai ser limite da funçãozinha, que é y, com x tendendo a 1, só que agora com esses valores, os valores roxos. Função x mais 3, porque y é x mais 3, com x tendendo a 1. Certo. Vamos lá. Quando o x é 4, x mais 3, né? Então, se o x é 4 mais 3, deu 7. Então, quando o x é 4, o y vai ser aqui 7. Desse lado, x vai ser 3. Vamos substituir então. Quando o x é 3, 3 mais 3, 6. Quando o x for 2, vamos lá, vamos substituir. 2, 2 mais 3, 5. Lembrando que eu estou substituindo aqui por quê? Porque aqui é o x, hein? X mais 3. 2, quando o x for 2, o y então vai ser 2 mais 3, 5. E agora já está muito perto do 1 mesmo, nessa parte vindo do lado de lá. 4, 3, 2, 1,001. Vamos por aqui então para ver o que acontece. 1, precisar de um espaço um pouquinho maior, 001 mais 3
é igual a 4,001. 4,001. E se você colocar o 1 direto? 1 direto. Como você já tinha visto, 1 mais 3, 4. Pessoal, o que vocês perceberam? Que não importa se você começa de um lado negativo ou se você vem pelo lado positivo. A tendência é que quanto mais o x tende a se aproximar, a chegar no 1, o y vai chegar no 4, não importando os lados. Beleza? Essa é a grande questão. Não importa de onde você vem, quando você se aproximar do seu parâmetro, aqui no caso que é 1, o que isso refletirá na função que você está analisando. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer alguns exercícios um pouco mais clássicos, um pouco mais tranquilos, para a gente poder sedimentar o que nós estávamos conversando até agora. Olha, vamos lá. Temos aqui limite de x ao cubo quando x tende a 1. Para resolver, no final das contas, você não precisa ficar fazendo toda hora aquela tabela. Ah, agora eu vou do menos 2 para o menos 1. Não. Você já pode, nestes casos, depois nós vamos ver outros, mas nesses casos você já pode substituir diretamente, digamos assim, que aí você vai chegar no resultado. Então vamos lá. Limite de x ao cubo quando x tende a 1. Ou seja, isso pode ser reescrito como limite de x quando tende a 1, põe 1 direto. De 1 ao cubo quando x tende a 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, isso é igual a 1. Certo? Beleza? Tranquilo? O de baixo, limite de x ao cubo quando x tende a 2. Ou seja, vamos usar do mesmo raciocínio. Se aqui, quando ele tendia a 1, o x tendia a 1, ele é quase igual a 1. Você coloca o 1 aqui para resolver, que é a mesma coisa. Só que no nosso caso o x agora tende a 2. Então vamos lá. Limite de x ao cubo com x tendendo a 2. Isso vai ser limite. Pode substituir 2 ao cubo com x tendendo a 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. Certo? Próximo. Limite de x ao cubo mais x quando x tende a 1. Mesma ideia. Limite de x ao cubo mais x com x tendendo a 1. Então, onde tem x, vamos pôr x tendendo a 1. X ao cubo ali no caso é 1 ao cubo, mais 1. Isso é igual a 1 ao cubo, 1, mais 1, 2. E o último aqui, limite de x ao cubo mais x quando x tende a 2. Então, vamos colocar o 2. Limite de x ao cubo com x tendendo a 2. Então, x tendendo a 2. X ao cubo, então vamos pôr o 2. 2 ao cubo. Mais x, ou seja, se o x está tendendo a 2, mais 2. 2 ao cubo, 8, com mais 2, 10. Beleza? Tranquilo? Este, querendo ou não, vai ser o raciocínio daqui para frente. Depois nós vamos fazer algumas interpretações dependendo, limite de x tendendo a 1. Dependendo do que nos for passado, do que nos for fornecido, mas no final das contas, tudo vai girar mais ou menos em torno deste raciocínio mais básico. Beleza? Vamos para os próximos. Pessoal, vejam só. Conforme eu coloquei para vocês, não dá para simplesmente sair por aí substituindo a torto direito sempre. Por quê? Vejam o que acontece aqui. Vamos lá. Limite de y ao quadrado menos 1 sobre y mais 1, com o y tendendo a menos 1. Então vamos lá, então vamos separar, vamos só substituir aqui. Tá, vamos lá, substituir então. Isso vai ser limite de menos 1 ao quadrado
menos 1 sobre menos 1 mais 1. Aqui com y tendendo a menos 1. Isso vai ser igual, olha só, menos 1 ao quadrado, 1, menos 1, sobre menos 1 com mais 1, 0. Opa! Nós já sabemos que não é possível fazer uma divisão por zero. Se não é possível fazer a divisão por zero, não tem como calcular esse limite, simplesmente por substituição direta. Então nós temos que fazer alguma maneira para rearranjar a forma que esta função foi escrita, para aí sim aplicarmos o conceito de limite, podermos fazer essa substituição como já estávamos fazendo. Vejam só. O que eu posso mudar aqui para que este termo aqui embaixo meio que desapareça, ou ele pelo menos fique de uma forma que eu consiga resolver este limite aqui? Vamos lá. Qual que é o grande lance? Você vai pegar só a parte da função, então vou reescrever ela aqui, y ao quadrado menos 1 sobre y mais 1. Isso aqui é igual a... Ó, você vai pegar esta parte da função e você vai tentar rearranjá-la, reescrevê-la de uma forma em que você consiga aplicar o limite. Pera lá, eu tô com um probleminha aqui nessa parte de baixo, certo? Então vou ter que fazer com que ela fique de alguma maneira que eu consiga resolver, ou então eu elimino ela. Vejam, como é que eu posso sumir com esse y que está sendo pior aqui? Y ao quadrado menos 1 e y mais 1. Pera lá, conforme vocês já viram em outros tempos comigo, principalmente em potência, lembra logaritmo, qual que é o grande lance? Você ir rearranjando para poder ir cortando, enfim. Olha só, y ao quadrado menos 1 também é conhecido como y mais 1 que multiplica y menos 1 sobre y mais 1. Professor, como assim y ao quadrado menos 1 é igual a y mais 1 vezes y menos 1? Vejam, pela propriedade da distributiva. Isso aqui, na verdade, é uma multiplicação desses dois fatores. É como se fosse A vezes B. E aí, em vez de eu escrever A vezes B, eu coloco AB. Vejam só. Y mais 1 que multiplica Y menos 1. Então, vamos aplicar a distributiva. Y que multiplica Y. Vou jogar aqui em cima, tá tudo em vermelho, certo? Como se fosse como se fosse a gente usasse um microscópio aqui, ó. Para ampliar aqui, ó. Então, olha lá, y que multiplica y ao quadrado. Depois, y que multiplica menos 1 que multiplica y. Isso é o que? Menos y, certo? Beleza. Agora, aqui, ó, já multiplicamos o primeiro termo, que é o y. O segundo termo é o mais 1. Mais 1 que multiplica y, mais y. Mais 1 que multiplica menos 1, mais com menos, menos 1. Já deu para enxergar? Y mais y, menos y mais y, 0. O que sobrou? Y ao quadrado menos 1. Que é exatamente este nosso primeiro termo aqui. Então, eu só simplesmente reescrevi de uma outra maneira, que é a maneira da distributiva, ok? E é nela que nós vamos trabalhar. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio. Olha lá. Agora que nós já sabemos que y ao quadrado menos 1
é a mesma coisa que y mais 1 que multiplica y menos 1 sobre, né, faz parte aqui, y mais 1. Pode largar ele lá sozinho. Opa! Temos aqui uma multiplicação, certo? Ó, isso aqui é a mesma coisa. Então eu consigo cortar y mais 1 com y mais 1 embaixo. Isso aqui vai ser igual ao que então? Corta os dois, fica y menos 1. Então é com isso tudo aqui, eu posso substituir por isso aqui. Vamos ver se vai dar certo agora no limite? Olha só, limite de que antes era y ao quadrado menos 1 sobre y mais 1, agora é com y tendendo a menos 1, eu posso reescrever como limite, porque eu acabei de ver que isso tudo eu posso trocar por isso. Limite de y menos 1 quando y tende a menos 1. Certo? Agora, se você substituir simplesmente aqui, o que vai acontecer? Limite de menos 1 com y tendendo a menos 1. Menos 1 com menos 1, isso é menos 2. Pronto, nós não zeramos a função, nós não tivemos o problema anterior e conseguimos resolver. Então perceba o seguinte, em algumas vezes você vai perceber que você não pode simplesmente substituir, porque você vai, por exemplo, zerar a equação, a função, enfim, isso não pode. Zerar não. Você não pode nem zerar, ela pode zerar. No caso, você não pode dividir por zero, certo? Isso não existe. Então, como é que você vai trabalhar com algo que não existe? Nesse sentido, você vai trabalhar na função para que ela seja aplicável. E aí, às vezes, ela só está reescrita de uma maneira que a gente não pode utilizar. Pegamos ela, trouxemos aqui para o cantinho e fomos tentar reescrever para que, de alguma maneira, ela pudesse ser aplicável o limite. Só substituímos aqui, então. Abrimos ela, deixamos de uma maneira que podemos utilizar o limite e com ela, desse parâmetro, nesse modelo, só aplicamos a regrinha do limite que a gente já tinha aprendido, já tinha comentado. Então, qual que é o grande lance? Às vezes as coisas estão embaralhadas. Desembaralhe, organize e faça. Praticamente o que a gente já vem fazendo nesse nosso curso inteiro. Tudo bem? Perceba que o grande lance aqui, o conceito de limite, você já aprendeu. O que você vai precisar aqui é só ter um pouco de traquejo, digamos, um pouco mais daquela prática que eu vinha conversando com vocês para que vocês fossem treinando, justamente para que na hora você conseguisse enxergar que dá para fazer essas aberturas. Não se preocupem, por quê? Porque os exercícios, inclusive, que eu coloquei para vocês, nós vamos treinar bastante essa questão de abertura, enfim, de desembaralhamento, e consequentemente eu tenho certeza que vocês vão passar o carro no limite. Beleza? Até o vídeo da resolução da lista, pessoal. Um forte abraço.